quantas vezes temos buscado nos homens, do lado de fora e em tantas coisas, a vida que está dentro de nós. Essa vida é a nossa luz, é a luz de todo homem. E nós precisamos, Senhor, que essa luz resplandeça todos os dias sobre nós. Senhor, lança luz da Tua palavra em nossos corações, trazendo a Sua mente, a Sua vontade, o Seu querer para as nossas vidas. Que cada coração, que cada mente aqui nessa noite possa estar atento e capturar a Sua verdade para si. Quero Te agradecer, Pai, por Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Isso aí é o sistema de mídia, né? Querido, aproveitando o dia que é comemorado hoje, eu quero fazer 3 coisas com você. Quantas? Eu quero te ensinar uma verdade, corrigir uma debilidade e te fortalecer com uma esperança. Pegou? Eu quero te ensinar uma verdade, corrigir uma debilidade e te fortalecer com uma esperança. Amém? O dia de hoje, ele é um dia muito propício, né? Porque é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Assim como o Natal, que é um dia propício, no qual nós comemoramos o nascimento do Senhor, hoje é um dia para nós nos lembrarmos também de 3 coisas. Quantas? Quais são essas coisas que nós precisamos nos lembrar quando nos lembramos de Cristo? A vida, a morte e a ressurreição. A vida de Cristo, querido, quando nos lembramos de Jesus e a maneira como Ele andou nessa terra e viveu, nós estamos lembrando de um padrão. Repita essa palavra comigo, padrão. Um padrão celestial que Ele deixou para que cada um de nós pudéssemos imitar e reproduzir nessa terra. Cristo é a nossa referência de viver. Cristo é o nosso padrão, é o nosso estilo. Então, quando a gente se lembra de Cristo, há 3 coisas que eu preciso estar ciente. Cristo viveu uma vida. Mas como Cristo viveu essa vida? Viveu segundo a vontade do Pai. Viveu não para satisfazer a si mesmo, não para agradar a si mesmo, mas para agradar ao Pai. E a vida de Cristo é o padrão, não é mais um padrão, é o padrão. Porque o mundo tem o seu estilo de vida. E cada um aqui tem uma maneira de viver, mas a vida, diz a Bíblia, era a luz dos homens. Jesus é essa luz. Jesus é esse padrão de vivermos. Amém? Quando nós lembramos também de Jesus, lembramos também da sua morte. E quando eu me lembro da morte de Jesus, eu falo de uma razão pela qual nós devemos viver. Como assim, pastor? Você acabou de dizer que a vida de Jesus é um padrão para que eu viva. Sim. E quando nós lembramos da morte, nós estamos também falando, escute isso aqui, de uma razão pela qual viver. Porque a morte, irmão, ela não é o fim. A morte é a continuidade de uma eternidade com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Amém? A morte, ela serve para nos mostrar que a vida deve ser vivida com um propósito.
Então, quando eu me lembro da morte de Jesus, eu estou me lembrando de algo. Jesus viveu uma vida com um propósito e morreu uma morte com um propósito. Amém? Entenderam? Porque para Deus, ninguém deve viver e morrer sem um propósito. Então, seja na vida, seja na morte, Deus precisa ser honrado. Vou repetir, Deus precisa ser honrado com as nossas vidas. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 14, verso 8, não precisa abrir, só preste atenção, deixa aberto no texto de Mateus, que já já a gente vai ler ele. Paulo diz aqui, na versão da Bíblia que eu vou ler, diz assim, se vivemos, é para honrar o Senhor. É para fazer o quê? Então, peraí, uma vida que honra a Deus. Como que eu levo uma vida que honra a Deus? Primeiro, aprendendo a viver da mesma forma como Jesus viveu, imitando o estilo de vida de Jesus e reproduzindo isso. Hoje é um dia propício. Amém? Porque é impossível a gente falar de ressurreição sem falar de alguém que morreu e também viveu. Amém? Mas veja, continua dizendo, se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que boa notícia, irmão. Você tem um dono. Você não é filho de ninguém. Tem gente aí no mundo que não conhece o seu pai terreno, mas se encontrar com Jesus, vai conhecer o seu pai celestial. Querido, e temos a ressurreição de Cristo, que fala de muitas coisas. A vida fala de um padrão que a gente tem que imitar. A morte fala de um estilo de vida com um propósito e uma morte com um propósito. E a ressurreição, ela vai falar de muitas coisas, só que ela também vai nos dar algo chamado esperança. Você tem esperança? Que esperança é essa? Diz a Bíblia que é a esperança de como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. Olha que esperança boa. Se Cristo tivesse morrido, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre isso. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé. Mas porque Ele ressuscitou, nós temos esperança que se os nossos olhos fecharem hoje, amanhã, semana que vem, não importa, seremos ressuscitados com Ele. E eu quero te dar um foco, específico da ressurreição de Cristo aqui nessa noite, e te ensinar uma verdade que nós precisamos praticá-la. E corrigir uma debilidade que nós muito praticamos. Preste atenção nessas duas coisas. Tem uma verdade que a gente tem que aprender a praticar, e tem uma debilidade que a gente tem que parar de praticar. Tem algo que a gente está fazendo de muito errado. E eu vou dar um foco aqui sobre essa ressurreição. Quando Cristo ressuscita, Ele não está só nos garantindo benefícios. A Bíblia vai dizer, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você tem uma esperança para depois daqui. Ao menos eu espero que você tenha. Que se você não tem, você precisa se encontrar com Cristo. Amém? Só que a ressurreição de Cristo, ela está estabelecendo algo chamado justiça de Deus em favor dos homens. Quando Cristo ressuscita, Deus está estabelecendo a justiça dele em nosso favor. Você entende isso? Como assim, pastor? A justiça de Deus em meu favor. Nenhum de nós tinha condições de cumprir a vontade de Deus, os requisitos de Deus. Por quê? Porque não tínhamos uma nova natureza. Uma nova natureza só foi dada aos homens depois que Cristo ressuscitou. Lembra que Jesus vai dizer para Pedro assim, Pedro, olha isso aqui para você ver. Jesus vai virar para Pedro em um dado momento e vai dizer assim para ele, depois que você se converter, fortalece quem? Os teus irmãos. Mas peraí, Pedro estava andando com Jesus já fazia 3 anos e meio. Pedro já estava expulsando demônio. Pedro estava curando pessoas. Só que Jesus disse assim, depois que você se converter, fortalece seus irmãos. Que conversão é essa de que Jesus está falando? É uma nova natureza dentro dele. E essa nova natureza, ela não foi dada na morte, ela foi dada na ressurreição.
Amém? Vocês entenderam? Então entenda isso. Se Cristo tivesse apenas vivido e morrido, mas não tivesse ressuscitado, de nada nos valeria esperar por ele, por várias razões. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé e a nossa esperança. O ideal seria a gente ler todo o capítulo de 1 Coríntios 15, mas eu vou ler apenas 2 versículos, o verso 14 e o 17. Olha o que Paulo diz aqui. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, graças a Deus ele ressuscitou. Irmão, o que vai fazer com que essa pregação não seja inútil é o fato de Cristo ter ressuscitado. Porque se Cristo não ressuscitou, você está ouvindo um monte de baboseira, um monte de blá blá blá. Você está gastando seu tempo na igreja, desperdiçando a sua vida, seguindo num caminho que não vai te gerar nada no futuro. Vocês entendem isso? E continua dizendo, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Só que a boa notícia é que, como ele ressuscitou, agora ele está chamando os homens a viverem debaixo dessa justiça e nova natureza. O fato de Cristo ter ressurgido dentre os mortos, ter mudado a nossa natureza interior, o fato dele ter se tornado a justiça de Deus em nosso favor. O que significa isso? Significa que se Cristo não tivesse vindo, não tivesse vivido, morrido no nosso lugar, a gente não receberia justiça, a gente receberia juízo. Mas aí Cristo veio, cumpriu a justiça de Deus, recebendo o juízo que deveria vir sobre nós. Vocês entendem isso? Então Cristo fez o quê? Ele supriu aquilo que Deus esperava. Ele cumpriu os requisitos de Deus. Então ele foi julgado, ajuizado no nosso lugar para que a gente recebesse essa maravilhosa justiça. E recebêssemos então uma nova natureza. Só que agora, o que Cristo está fazendo? Nos chamando para andar debaixo dessa nova natureza. Que tem um padrão de vida. Repita comigo, a nova natureza tem um padrão de vida. E você sabia, irmão, que você vai ser julgado por esse padrão de vida? Todos nós vamos ser julgados pela natureza na qual nós andamos. O homem natural, diz a Bíblia, ele não pode entender as coisas espirituais. O homem natural cogita das coisas da carne, mas o homem espiritual das coisas do espírito. Então nós temos duas naturezas. E vamos ser julgados baseado na qual nós andamos. Você foi alvo de algo que Cristo fez, nós fomos alvo de algo que Cristo fez para que então tivéssemos uma vida nova, uma vida mudada, um novo estilo para andarmos, para vivermos, amém? E seremos julgados por seguir o padrão segundo Cristo ou não. Ninguém vai ser justificado por um padrão de justiça própria. Você pode ser bom o tanto que for, irmão. Alguém pode fazer caridade tanto que for, a Bíblia vai dizer assim a respeito do amor. Você pode entregar, olha isso aqui, você pode entregar até seu corpo para ser queimado no lugar de outros. Você pode distribuir todos os seus bens para os pobres. Se você não tiver amor, isso de nada vai te valer. O que é ter amor então nesse sentido? É ter tido um encontro com Ele. É ter se tornado alvo daquilo que Ele fez, amém? Mas a nossa justiça própria nunca vai poder nos justificar. E aqui eu chego onde eu quero. Porque até então, querido, eu estou te ensinando uma verdade. Cristo viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa justiça. Só que agora eu preciso corrigir uma debilidade que existe em todos nós, em alguns talvez em mais abundância do que em outros. Você sabia que, por exemplo, eu posso falhar nessa área, você pode falhar nessa área, e eu posso falhar mais do que você nessa área. Todos nós temos a debilidade da qual eu vou abordar aqui nessa noite. Só que alguns parece que tem mais do que outras, devido a esse negócio chamado justiça própria.
Veja, nós não sabemos aplicar o padrão de Cristo nas nossas vidas e através de nós. Todos aqui querem o favor de Cristo funcionando para si, quem quer? Queremos ser perdoados, quem quer? Queremos ser compreendidos, aceitos, receber misericórdia, compaixão. É assim ou não é? Porém, quando a história é para o próximo, nós falhamos na tarefa de fazer o favor de Cristo funcionar para eles. Aqui está a debilidade. Cristo, ele não ressuscitou só por mim. Ele ressuscitou por todos nós. E o padrão que Cristo quer nos ensinar a viver de vida funciona para mim e deve funcionar para os outros. Deve funcionar também através de mim. Só que nós, irmãos, temos que aprender um negócio chamado misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmão? É você se colocar no lugar da miséria de outra pessoa. E quando nós falamos de misericórdia, nós queremos receber com toda avidez o favor de Deus a nós. Quando a gente erra, a gente quer receber o quê? Punição? Condenação? Julgamento? Acusação? A Bíblia fala do dedo em riste, do dedo acusador. É assim ou não é? Quando a gente erra, a gente não quer ninguém ter o dedo apontando para a gente. Você é um sem vergonha, você não vale nada, você é um safado, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Não é assim? A gente quer receber o quê? Diga, justiça. A gente quer receber a justiça de Deus para nós. A gente quer receber o favor, a compaixão. Oh Deus, eu pequei, me perdoa. Aí, quando a gente precisa estender a mesma coisa para os outros, a gente tem dificuldade terríveis de fazer isso. Sabe por quê? Porque a nossa justiça própria impede com que a gente expresse o padrão correto de vida de Cristo através de nós. Aí o outro erra, eu quero jogar as últimas pá de areia em cima para enterrar o coitado. Ou seja, para mim, justiça, amor e misericórdia. Para o outro, acusação, juízo e condenação. Querido, Jesus ressuscitou por todos. E os benefícios da ressurreição que alcançou você, tem que alcançar outros através de você. Quais foram os benefícios? Misericórdia, graça, perdão. Amém? Você está sendo beneficiado por isso. Agora, nós temos que aprender a expressar isso também para os outros. Se Deus, querido, olha essa pergunta. Se Deus nos julgasse com a mesma balança que julgamos e nos medisse com a mesma medida que medimos, qual seria o resultado disso? Posso fazer essa pergunta de novo? Se Deus nos julgasse com a mesma balança que julgamos, nos pesasse e nos medisse com a mesma medida que medimos, qual seria o resultado disso? Se Deus pegasse, olha isso aqui, a nossa última medida de julgamento que usamos para os outros, a última. Qual foi a última vez que você julgou os outros? Se Deus pegasse essa última medida de julgamento, minha e sua, escuta isso aqui, e trouxesse ela de volta para nós, hoje, agora, já, o que nós receberíamos de volta? Porque, irmão, no padrão de vida que Jesus quer nos ensinar a viver, tem compaixão, tem graça e tem misericórdia. A ressurreição de Cristo serve para nos ensinar e nos mostrar isso. Compaixão, graça e misericórdia. Se o Senhor viesse nos retribuir agora com o último julgamento que a gente fez em relação a alguém, o que a gente receberia de volta, irmão? O que eu desejo te ensinar é que aquilo que Jesus fez e falou precisa ser o nosso padrão de julgamento. Porque se não for, nós vamos sofrer o dano por isso. A ressurreição de Jesus é um ato da justiça de Deus com muitos propósitos. E um deles é estender misericórdia aos homens. Irmão, foca no que eu acabei de dizer, que você acabou de ouvir. Tem muitos propósitos que a ressurreição de Cristo deixou para mim e para você. Mas um deles é a misericórdia de Deus em favor dos homens.
E isso é algo que a gente tem que aprender a imitar a Jesus. Porque muitas vezes, ao julgarmos alguém, não usamos da mesma misericórdia que nos foi dada. Misericórdia, misericárdio. Cárdio é coração. Não somos consumidos por causa das misericórdias. O que Deus está fazendo? Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, para as mazelas, para as dificuldades, para os seus erros, para as suas falhas, e Ele se compadece disso. Ele se coloca nesse lugar. Como que Ele se coloca? Através de Jesus. Porque Jesus passou tudo que nós estamos passando, viveu tudo que nós estamos vivendo. Foi um homem semelhante a nós, mas sem nenhuma fraqueza. No sentido de pecado, amém? Porque Jesus teve fome, Jesus cansou, Jesus teve sono. Mas veja, nós não sabemos usar dessa misericórdia que nos foi dada. Eu não erraria em dizer que hoje mesmo há muitos celebrando a ressurreição de Cristo e julgando e condenando os outros. Talvez você foi lá, compartilhou nas suas redes sociais, Feliz Páscoa, Jesus morreu, mas ressuscitou, e você colocou aquela frasezinha bonitinha. E durante o dia você condenou alguém, você julgou alguém. Você apontou o dedo para alguém, sim ou não? Tem um monte de gente agora celebrando a ressurreição e condenando os outros. Está nos faltando, irmão, amor, compaixão e misericórdia. E eu preciso te lembrar de algo que está escrito em Tiago. Já vamos ler o texto, segura aí o texto de Mateus. Eu vou ler essa passagem de Tiago em duas versões diferentes. Tiago capítulo 2, apenas o verso 13, vai dizer assim, pois não havendo misericórdia para com aqueles, olha isso aqui, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas, se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Agora olha outra versão. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Misericórdia para quando forem julgados. Eu e você não tememos julgar os outros sem misericórdia. Jesus foi julgado na cruz sem misericórdia pelo Pai. Você sabia disso? O Pai não teve misericórdia na hora de julgar Jesus. Por quê? Porque aprovia ao Pai derramar toda a sua ira sobre o Filho na cruz. Se Deus fosse usar de misericórdia na hora da cruz com Jesus, Jesus não teria morrido. O Pai usou de misericórdia com Jesus, sabe em qual horário? Sabe em qual momento? Na ressurreição. Na cruz Deus não usou de misericórdia. Tanto é que há salmos que representam Jesus falando, por que, Senhor, tu me abandonastes? Aquele foi um momento de Deus exercer o juízo sobre Jesus, mas a misericórdia veio aonde? Na ressurreição. O que Tiago está dizendo, querido, é que algo foi demonstrado a nós e que deve ser estabelecido como parte do nosso padrão. Quando ele diz, se você exercer misericórdia, você vai receber misericórdia, o que ele está falando? Está estabelecendo um padrão. Dá a misericórdia, você vai receber misericórdia de volta. Se você não dá, da mesma forma você vai ser julgado. Quem entendeu? Diga amém. Então aquilo que nos foi oferecido é o que nós devemos colocar também à frente em favor dos outros. Deixa eu relatar 2 vídeos que eu vi uma vez. O primeiro vídeo deles, talvez você já tenha visto, é um vídeo que está no YouTube, é um vídeo antigo, tem uns 11 anos que esse vídeo foi postado. Uma mãe teve o seu filho assassinado e um dia ela se deparou com o assassino de seu filho. Acho que ele estava indo para um julgamento. E o filho dela era novo e esse jovem e esse rapaz que matou o filho dela parecia que era amigo do filho, também era jovem. E nesse filho, essa mãe para na frente desse menino
com as algemas, que tinha acabado de ser julgado, e ela vira para esse menino e diz para ele que o perdoava por ter tirado a vida do seu filho, e que estava orando por ele. O filho dela chamava Daniel, e ela perdoava ele. Foi uma atitude bela, nobre, sim ou não? Qual seria o sentimento mais normal de todos nós? Ora, ressentimento, mágoa, ódio, rancor, sim ou não? Quem é pai, quem é mãe, se você perder seu filho, Deus nos guarde disso. Mas se alguém vier e assassinar o seu filho, é muito natural, porque é do homem, o homem sentir raiva, não é assim? Querer exercer não só justiça, querer exercer também juízo. Verdade ou mentira? Só que essa mulher estava diante daquele que havia matado seu filho. E ela disse: eu perdoo você. E eu tenho, olha as palavras dessa mulher, irmão. Ela disse assim: eu perdoo você, e eu tenho orado ao Senhor por você, e eu tenho pedido para que Jesus te acompanhe e ele se revele a você. Irmão, calma lá, irmão. Essa mulher teve um filho assassinado, e ela virou para o assassino do filho e disse que o perdoava e que estava orando por ele. Qual é o nome disso, irmão? Misericórdia. Alguém vai falar mal de você, você quer julgar e quer condenar, você quer sentenciar, crucificar, pendurar na forca. Verdade ou mentira? Esse é o padrão de vida que Cristo deixou para que nós imitássemos? Não, o nome disso é justiça própria. Porque a justiça de Cristo, muitas vezes, sabe o que vai fazer com nós? Levar nós, como ovelhas mudas, para o matadouro. E quando teríamos a oportunidade de declarar uma palavra de sentença, de julgar alguém, a gente vai ficar quietinho. Irmão, só Deus sabe a quantidade de vezes que eu fechei a minha boca para não dar resposta para os outros. Porque eu preferi com que o Senhor fosse a minha justiça do que eu fazer a minha própria justiça. Isso faz parte do padrão de vida que o Senhor quer nos ensinar a viver. Posso ouvir um amém? Um outro caso, e esse aqui é muito pior, irmão. Olha esse aqui. Um outro caso é de um serial killer nos Estados Unidos. Esse assassino ficou conhecido como o assassino de Green River, Rio Verde. Green River. Esse cara matou 48 mulheres. Olha isso aqui, irmão. Um assassino em série. No dia do julgamento, ele estava diante do juiz, diante do tribunal, da corte. E olha isso aqui. A família de todas essas pessoas, parentes, foram convidados para o julgamento. E o juiz fez questão de colocar os parentes da vítima de frente para o assassino. E o juiz deu a oportunidade para que a família falasse o que quisesse para aquele cara. Irmão, como esperado, olha isso aqui, escute isso. Eu peguei um pedaço da frase. Como esperado, a maioria das pessoas que falaram para aquele assassino destilaram o seu ódio, xingaram ele e disseram para aquele assassino que eles esperavam que ele, escute isso aqui, irmão, que ele pudesse morrer da forma mais cruel e insana possível. Nossa, irmão, até que chega um Senhor, Pai das vítimas. E esse Senhor contrariou todo mundo que veio antes dele, porque ele não xingou o assassino. Irmão, escute. Sabe o que ele disse ao assassino? Essas são as palavras dele, abre aspas. Ele disse que o assassino o havia obrigado a cumprir a regra mais difícil que Deus havia dado, o perdão. Não, escute isso aqui. Enquanto esse assassino ouvia os parentes da outra vítima lhe falar um monte de impropério, xingar e desejar a morte dele, ele, como um psicopata, ele tirava sarro dessas pessoas. Só que quando esse pai chegou diante dele e disse que o perdoava por aquilo, irmão, não tem como aquilo ser
falso. Ele caiu num choro, irmão. Mas num choro. Porque entre as 48 vítimas que ele fez, praticamente todo mundo condenou e sentenciou ele. E desejou o mal a ele. Mas olha o poder da graça, o poder do perdão, o poder da misericórdia. Fez aquele homem chorar. Irmão, escute. Talvez, nós não sabemos, mas talvez a palavra daquele pai, daquele único Senhor, que liberou perdão sobre aquele assassino. E talvez naquele momento, porque ele foi julgado à pena de morte, talvez naquele último momento o perdão daquele Senhor foi o suficiente para tocar o coração daquele cara, e aquele cara morreu. E talvez nós vamos chegar no céu e nós vamos encontrar aquele cara e ele vai dizer: na terra eu matei 48 pessoas, todo mundo, no dia do meu julgamento, todo mundo me desejou mal, mas houve uma pessoa que usou de misericórdia, que usou de graça, de perdão, e por causa dessa única pessoa eu estou aqui. E sabe o que a gente faz, irmão? A gente é tão cheio de justiça própria que a gente quer matar todo mundo que fala da gente. A gente quer culpar todo mundo que fala, a gente quer acusar todo mundo, a gente quer julgar todo mundo. É verdade ou mentira, irmão? Esse assassino, ele estava recebendo o julgamento de seus atos. Mas houve um que lhe estendeu o perdão e a misericórdia de Deus. Esse Senhor, pai da vítima, só pôde fazer isso porque ele o fez através do perdão de Jesus Cristo. Não. Sabe o que esse Senhor fez, o que ele fez diante do assassino da sua filha? Porque ele andou no padrão de vida de Cristo. Perdoou. Você entende isso, irmão? O problema, querido, não está em julgarmos. Agora nós vamos ler o texto que eu pedi para você abrir. O problema não está em julgarmos, mas através de quem fazemos o julgamento? Qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nosso critério? Julgamos os outros a partir de qual critério? Nosso próprio ou de Jesus? Mateus capítulo 7. Olha o que diz aqui a partir do verso 1, só até o verso 4. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com critério, na minha Bíblia está escrito critério, talvez na sua está um pouco diferente, com a medida, né? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o cisco no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás tu a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Vamos entender aqui o verso. Eu vou dar um panorama bem rápido desses versículos. Quando Jesus disse, não julgueis, nós tendemos a interpretar isso aqui de forma errada. A maioria das pessoas que dizem não julgueis, interpretam isso aqui errado. Eles citam o texto bíblico, mas eles não sabem qual é o tipo de julgamento que Jesus está falando aqui. Eu já ensinei isso algumas vezes. O ato de julgar aqui é no sentido condenatório do indivíduo. É no sentido de você exercer uma sentença. Vocês entendem isso? Nós devemos julgar sim, mas calma lá. Devemos julgar toda atitude ímpia e imoral que Deus condena. Se você vê alguém, principalmente que se diz irmão, tendo uma atitude errada, que não revela o padrão de vida de Cristo, você tem que fazer o quê? Condenar ele? Sentenciar ele? Não, você tem que julgar ele. Mas julgar o quê? A prática. O ato. Aí você julga, você olha e fala, isso aqui está errado. Mas não é fazer como muitos de nós fazemos. Às vezes as pessoas erram conosco e a gente já
não é irmão em Cristo, não merece a minha presença, não merece a minha companhia, não quero mais estar junto. Calma lá. Nós julgamos as atitudes, porque o papel de juiz não foi dado a nós. Quem está entendendo? O ato de julgar aqui, querido, é quando nós condenamos alguém. Devemos sim julgar, mas não emitir juízo condenatório aos indivíduos, porque não nos cabe. Porque não somos o reto juiz, capaz de julgar com toda a profundidade necessária. Irmão, o nosso julgamento nesse sentido está limitado e comprometido na maioria das vezes. Irmão, todas as vezes, aprenda o que eu vou te dizer. Isso aqui, irmão, o que eu estou ensinando você aqui nessa noite, vai dizer se um dia você vai chegar diante de Deus e vai receber juízo ou justiça. O que você está ouvindo aqui nessa noite vai determinar que um dia você vai chegar diante de Deus e você vai receber misericórdia ou a falta dela. Porque se você for misericordioso, você vai receber misericórdia de volta. Mas olha isso aqui. Quando a gente julga as pessoas, a gente não para perceber que o nosso julgamento condenatório está limitado, comprometido pela amargura, pelo ressentimento, pelo ódio e tantas outras coisas. Geralmente quando você vai julgar alguém, geralmente você faz isso baseado onde? Ao seu ressentimento, a sua falta de perdão. É assim ou não é, irmão? Olha lá, falou de mim, não presta, não vale nada. Por quê? Porque você está ressentido. E aí quando você julga dessa forma, você está julgando errado, porque esse não é o padrão de julgamento, esse é o padrão de justiça própria. O padrão de julgamento de Jesus é: anda a segunda milha, dá a outra face, bateu de um lado, vira o outro. O padrão de julgamento de Jesus é perdão, graça, misericórdia. Vocês estão entendendo, gente? A palavra original grega, traduzida como julgar nesse texto, carrega o significado de determinar, distinguir e governar, revelando a complexidade e a profundidade do ato de julgar. Ou seja, o juízo condenatório é algo muito profundo para nós. Nós não conseguimos julgar alguém no sentido de condenar, porque isso é um ato muito profundo. A gente é muito raso, a gente é muito limitado, a gente não enxerga como Deus está enxergando, para então emitirmos uma sentença sobre alguém. Só Deus que vê todas as coisas. Quem está entendendo? Ou seja, irmão, não se trata de um julgamento superficial como fazemos na maioria das vezes. Aí a gente chega no verso 2. E Jesus fala de um critério de julgamento. Critério de julgamento. Essa palavra fala de algo tão minucioso e profundo que ela tem o sentido de uma investigação forense. Preste atenção. Jesus fala de um critério na hora de julgarmos. A palavra critério fala de uma investigação forense. Quem sabe o que é isso? Investigação forense é o processo de coleta, análise e interpretação de evidências em um cenário de crime. Preste atenção. É feita por pessoas técnicas, habilitadas e treinadas para colher tudo o que é preciso para o julgamento de um caso. Quando Jesus está falando de ter critério na hora de julgar, ele está falando de algo muito detalhado, minucioso, que somente pessoas que estão nesse sentido cobertas, banhadas, mergulhadas no amor de Deus é que vão conseguir fazer do jeito certo. A maioria das pessoas que estão julgando, ou nós estamos julgando, está faltando amor na hora do julgamento. Porque a gente está sendo tão duro, tão radical, quando não deveríamos. A gente é radical para algumas coisas e para outras a gente não é, né? Para as coisas que a gente tem que fazer, a gente não é radical, mas na hora de a gente quer ser radical. O investigador forense, irmão, é alguém que se atenta aos detalhes e analisa todo o cenário e o contexto. Quando vamos julgar alguém, temos todo esse cuidado necessário? Fazemos uma autoavaliação e correção pessoal antes de julgarmos? Não. Irmão, eu tenho certeza absoluta
A maioria dos cristãos, na hora de julgar alguém, não para olhar para si mesmo para ver se está fazendo a mesma coisa que está julgando. Faz. Vamos deixar de hipocrisia, irmão. A maioria de nós, na hora de falar dos outros, de apontar, de acusar, de meter o dedo na cara, a gente não tem a decência de parar na frente do espelho e falar assim: deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver como é que está a minha vida. Por quê? Porque, querido, o critério de julgamento é um ato muito profundo. A gente tem que ter o coração de Jesus para conseguir julgar os outros, não pela aparência, mas pela reta justiça. Já eu vou chegar nesse versículo. Mas nós não fazemos uma autoavaliação antes de julgarmos os outros. Por isso Jesus vai dizer no verso 3, olha isso aqui, vou repetir. Por que você está vendo algo no olho do teu irmão e não repara o impedimento em seu próprio olho? Do que Jesus está falando aqui? Jesus está chamando para uma autoanálise. Espera aí. Você quer tirar o impedimento que está no olho do seu irmão? Antes de você tirar, faça algo. Veja se não tem algo no seu. Analisa para ver se não tem algo no seu. Porque você só pode tirar o cisco do olho do seu irmão a partir do momento em que você enxerga bem o que está sobre o seu próprio olho. Aí a gente quer julgar os outros, condenar os outros, sem olhar para nós mesmos. Irmão, posso te dizer uma coisa? Os momentos, eu vou falar de mim, tá bom? Os momentos no qual eu estou mais sensível em relação às pessoas é nos momentos que eu mais enxergo as minhas próprias debilidades. Já teve casos de pessoas chegar em mim e contar uns negócios assim, meio cabuloso, e as pessoas ficavam até com medo, meio reticentes de chegar em mim para contar, achando que eu ia dar um esporro, que eu ia não sei o quê. Aí eu ouvindo aquilo lá assim, e por dentro dando uma risada interna assim, coitado, ele está pensando que eu vou julgar, eu vou condenar. Não, sabe por que eu não julguei e não condenei? Porque antes daquela pessoa me contar, eu me vi muitas vezes naquela mesma situação, e a misericórdia que eu tanto queria de Deus para mim naquele momento era a mesma misericórdia que eu estava tentando estender para outras pessoas. O que é isso, querido? É externalizar o padrão de vida de Jesus através de nós. Então isso nos ensina algumas coisas. A primeira é cuidado conosco mesmo. Porque muito daquilo que julgamos nos outros pode ser algo que nós mesmos estamos cometendo. Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas, calma. Eu tenho que ir devagar aqui, Jesus. Eu vou ler de novo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que seja. É difícil, irmão. Eu sei que isso é difícil. Às vezes eu olho para umas pessoas, eu sou meio como Tiago e João. Todos nós aqui temos um pouquinho de Tiago e João, sim ou não? Lembra? Jesus passando pela cidade, não receberam Jesus, Tiago e João chegou correndo de Jesus. Jesus, você viu aqueles infelizes lá atrás? Aqueles miseráveis lá atrás? Nós passou por um monte de lugar, Jesus, nós fomos recebidos, mas aquele povinho lá, sem vergonha, não te recebeu. O senhor quer que a gente ora a Deus para descer fogo do céu e matar todo mundo? Sabe o que Jesus virou para Tiago e João e falou? Por um acaso, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês não sabem a natureza que vocês têm, não? Porque o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas veio para salvá-la. Você nunca vai conseguir salvar ninguém enquanto você for alguém que só sabe sentenciar e julgar os outros. Nunca. São duas coisas que eu disse. A primeira, nós precisamos ver se não estamos fazendo a mesma coisa que estamos julgando. E a segunda, irmão, é mais perigosa e sorrateira.
Porque quando não estamos fazendo aquilo que julgamos nos outros, precisamos cuidar para não cairmos naquilo que nós estamos julgando. E vai por mim, irmão. Eu sei o que é julgar os outros e depois cair naquilo que eu julgava. Quantos aqui já não leram aquela passagem que diz: aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Irmão, quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu bati no peito e me ensoberbeci, fiquei arrogante. Você pá. Aí sabe o que aconteceu? Eu mesmo caí. Não cuidei. O que Jesus está ressaltando é a nossa imperícia e superficialidade na hora de julgarmos. Porque não podemos fazer segundo a aparência das coisas, mas somente pela reta justiça. Isso está escrito em João 7:24. Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça. Reta justiça não é algo que temos ou que nasce em nós. Reta justiça é o padrão estabelecido por Deus segundo a sua verdade e não segundo a nossa verdade. Isso é reta justiça. Reta justiça é o padrão de Deus. Muitas vezes, irmão, as pessoas mais religiosas, as mais julgadoras, é aquelas que estão apoiadas na sua reta justiça. Elas se acham perfeitinhas, bonitinhas. Os religiosos da época de Jesus eram legalistas e cheios de justiça própria, exercendo sobre os outros um padrão exacerbado, sem a compaixão e misericórdia de Deus. Era assim que eles faziam. Pegaram aquela mulher em flagrante adultério, e eles ainda eram seletivos, porque tanto o homem quanto a mulher tinham que morrer, mas só levaram a mulher. Aí Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. Não sei como é que Jesus não virou e falou assim: mas mandou apedrejar também quem for pego com ela. Cadê o cara? Não, mas Jesus não fez isso. Sabe que Jesus virou e Jesus começou a escrever no chão, e aí ele disse assim: o que não tem pecado, atire a primeira pedrada. Dele a primeira decepada no quengo dessa mulher. Diz a Bíblia que um a um eles foram abandonando as pedras. Do mais novo ao mais velho, irmão. Do mais novo ao mais velho. Vou repetir, do mais novo ao mais velho. Do mais novo ao mais velho. Sabe por quê? Porque o padrão de justiça própria ele é visto desde os mais novos até os mais velhos. Aí, Jesus vira para a mulher e fala assim: moça, vem cá. Deixa eu te perguntar, uai. Cadê os teus acusadores? Cadê aquela cambada sem compaixão, sem misericórdia, sem amor, sem graça? Cadê aquela galera que te acusava? Senhor, não tem mais ninguém aqui. Ninguém mais me acusa. Tá bom. Tampouco eu condeno você. Vá, não peques mais. O que foi isso? Irmão, tem hora que assim eu não sei, eu fico pensando. Eu acho que se muitos de nós estivéssemos lá na época de Jesus, talvez a gente era um dos que tinha dado um tapa na cara dele, cuspido na cara dele, tacado pedra nele, eu estivesse lá no pé da cruz zombando dele. Às vezes a gente até usa a verdade como base para o nosso julgamento, mas a usamos sem alguns ingredientes necessários para o julgamento. Estou começando a ir para o final, preste atenção. Você pode até, e os religiosos fazem isso com maestria, tá? Não se engane não. Os que mais conhecem a palavra são os que mais usam a palavra para fazer do jeito errado. Usa com maestria. Conhece a palavra e pega e decepa a orelha, igual Pedro. Tama, já arranca uma orelha para você ficar esperto. Só que, querido, o julgamento na Bíblia tem base bíblica, é o que eu estou dizendo, tá? E eu vou ler já para você. O julgamento, ele sempre vem, eu disse o quê? Acompanhado do amor de Deus. E quando a gente julga, na maioria das vezes, está faltando amor e verdade no que nós estamos fazendo. E eu adiciono algo mais: misericórdia.
Diz o Salmos 89:14. Olha isso aqui, irmão. O seu trono tem duas bases, o trono de Deus: justiça e retidão. Por onde quer que vá, o amor e a verdade o acompanham. Você sabe o que o Salmo está dizendo aqui? A base do trono de Deus é justiça e retidão. Algumas versões dizem justiça e juízo são a base do teu trono. Só que diz que aonde a justiça e o juízo de Deus chega, junto com a justiça e o juízo de Deus está chegando o amor e a verdade. A gente quer julgar e condenar sem amar. E quando a gente não ama, a gente não tem autoridade para julgar ninguém. Jesus disse que o mundo nos conheceria não quando julgássemos os outros, mas quando nos amássemos. Quem está entendendo? Qualquer julgamento que não esteja acompanhado de amor e verdade está comprometido com um negócio chamado justiça própria. Essa justiça própria nos transforma em pessoas impiedosas, incapazes de nos fazer estender graça a quem não merece. Oh, Jesus! Nós precisamos de olhos de graça. Porque para a maioria de nós, irmão, é sério, a maioria de nós quer favorecer pessoas que mereçam. Hã? É assim ou não é? A gente quer favorecer, falar bem, ajudar, estender as mãos a quem merece, mas a graça não é para quem merece, é para o miserável, do qual você e eu fazemos parte. Misericórdia, irmão, é uma ação da graça de Deus, onde Ele se coloca em nosso lugar, para nos dar não o que merecemos segundo os nossos pecados. Se Deus fosse nos julgar agora, segundo aquilo que nós merecemos, primeiro que assim, já foi feito através de Cristo, Ele oraria para nós através de Cristo e a justiça foi cumprida em Cristo. Mas se Deus fosse não vou nem falar que vou enrolar a língua, ipsis literis, literalmente, como lá no Antigo Testamento, nos julgar, segundo nós julgamos, ou segundo os nossos pecados, os nossos erros. Irmão, porque Deus vai olhar para nós e vai falar assim: você não merece, e a minha graça é para quem merece. Não, a graça de Deus não é para quem merece, a graça de Deus é para quem precisa, a misericórdia é para quem precisa. Amém? Muitas vezes somos ótimos cobradores e péssimos devedores. Somos rápidos para cobrar juízo sobre os outros e ficamos devendo o principal, o amor. Diz a Bíblia que a ninguém devemos dever nada a não ser o amor. Na hora de cobrar dos outros o erro que eles cometeram com a gente é rápido, é pé veloz. A gente é igual o papalégua. Errou comigo, eu já estou indo atrás para tirar a satisfação. Você é rápido para ir cobrar a conta dos outros, mas na hora de você ir lá levar para eles a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, você demora. O nosso grande problema, irmão, se chama justiça própria, porque ela é a mãe da impiedade. Estou terminando. É por meio da justiça própria que eu sentencio sem misericórdia. É por meio dela que eu sou impedido de julgar segundo a reta justiça. O Senhor disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Você tinha que estar um pouco mais empolgado aqui nessa noite, irmão. Precisamos aprender de fato a viver o padrão de Cristo, assim como Ele nos deu uma esperança, nos concedendo o seu favor que vem acompanhado de misericórdia e perdão. Temos que aprender a estender isso aos outros. Foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Irmão, eu tenho um seríssimo problema com algumas mensagens que se ouve aí. Eu sou chato com algumas coisas, com alguns pregadores, porque por não entenderem o que a Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, eles distorcem, eles põem medo nas pessoas. Aí a pessoa vai por medo. Não, Deus não quer você para Ele por medo, não. Deus quer que você entenda, você é mal mesmo, você é ruim mesmo, você é pior do que você acha que você é. Só que tem uma bondade que te transforma.
Uma bondade que te lava, que te restaura, que te cura, que te transforma. E como toda a verdade de Deus só funciona na prática, essa verdade não é diferente. Precisamos ver bem, precisamos do colírio de Jesus em nossos olhos, para tirar o nosso impedimento, para então ajudarmos a tirar o impedimento da vida dos outros. Lá em Apocalipse, eu terminei, Jesus, lá em Apocalipse, fala para a igreja de Laodiceia, manda eles comprarem colírio para ungir os olhos. Eu estou precisando desse colírio, irmão. Porque o colírio vai tirar a trave do meu. Aí eu vou enxergar bem para ajudar a tirar a trave do cisco do olho do outro. Porque quando eu for tirar a trave do cisco do olho do outro, eu não vou chegar com sentença e juízo. Eu vou chegar e vou dizer para ele, você errou? Errou. Você pecou? Pecou. Mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Jesus se tornou a sua justiça. Não para que você continuasse vivendo no erro. Ok? Você está entendendo? Não para que você continuasse vivendo no erro. Ele se tornou a sua justiça para te dar a graça necessária para você acertar. Para você viver diferente. Vocês entenderam? Qual é a nossa esperança? A esperança é que ele ressuscitou. E com essa ressurreição, olha do que nós fomos alvos. De tantas coisas, irmão. Dessa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Muitos de nós aqui, fomos deitar a noite passada em pecado. Sim ou não? Você fez o que não deveria, olhou o que não deveria, falou o que não deveria, pensou o que não deveria. Aí você foi deitar, você colocou a cabeça no travesseiro, você nem se preocupou com o seu pecado, com o seu erro. Mas eu aposto que muitos de nós ficou pensando no erro que o outro fez com a gente. A gente fica pensando na resposta que a gente vai dar para eles. Sim ou não? Estou te acusando não, irmão. Estou mostrando você para você mesmo. Aí você deitou, nem perdão, você nem falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados, mata meus inimigos, foi assim? Você nem falou assim, Senhor, me arrependo de ter feito isso, deveria ter falado, deveria ter pensado. Irmão, quantas vezes eu estou lá, Jesus, por que eu fiz isso? Por quê? Às vezes batia um medinho, eu falava assim, Jesus me perdoa, porque se eu morrer eu vou pro inferno. Mas pensa, você e eu vamos dormir, a gente nem se arrepende. Aí sabe o que acontece? Deus poderia falar, rapaz, tu vai de arrasta para cima. Você não vai abrir os olhos, não. Mas ele olha para você. Aí quando ele olha para você, sabe quem que ele vê no meio do caminho? Sabe quem? Jesus. Pendurado na cruz. Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Alguém disse que Jesus é o óculos pelo qual Deus nos enxerga. É o óculos pelo qual Deus nos vê. Eu estou falando isso para a gente viver no erro, no pecado. Irmão, se vivemos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a gente viver no erro, a gente vai morrer espiritualmente e vai para o inferno. Mesmo Jesus tendo sido a nossa justiça. Não é disso que eu estou falando. Mas aí ele olha para nós. E aí ele vê Jesus. E aí ele fala. Misericórdia. Mais uma vez para ele. Mais um dia de graça. De favor. De socorro. Sabe o que é o ato de você estar aqui hoje? Única e exclusivamente não porque você merece, não porque você é bom, mas porque ele morreu e ressuscitou, porque ele te deu uma nova vida, porque ele ama você, porque ele tem sido, diz a Bíblia, longânimo conosco, paciente conosco. Deus tem sido paciente conosco, esperando com que a gente se arrependa.
Só que vai chegar um dia, irmão, e toda a história tem um ponto final. Na terra, na eternidade não. Vai chegar um dia que essa vida aqui vai ter um ponto final. E quando o ponto final chegar, é hora da prestação de contas. Como é que vai ser? Eu quero, irmão, buscar ter uma consciência, não que me acuse, uma consciência que diz para mim: Leandro, você errou, cara, mas não desiste. A mudança só não acontece para quem desiste. Continua, tem favor para você, tem ajuda, sabe? Quem quer? Você recebe essa palavra? Qual é a esperança que você tem que ter? Ele é por você. Quem será contra você? Você tem o amor, o favor. Se apoia nisso, se abraça nisso. Irmão, e da próxima vez que você for julgar alguém, julgue as atitudes. Está errado, não imita. A Bíblia diz que se você... Escuta, eu estou tentando terminar. A Bíblia diz que se você ver o seu irmão cometendo pecado, vai até ele e chama a atenção dele. Você tem que fazer o quê? Ir até ele e chamar a atenção. Para quê? A fim de você ganhá-lo para Cristo. A fim de você livrar ele do caminho de morte. Vocês estão entendendo? É esse julgamento que a gente tem que fazer. Não é o julgamento que a gente está fazendo de: você não vale nada, eu não quero nada com você, nem pintar de ouro, você não é meu irmão. Tem uns aí que realmente não é irmão mesmo, não. Mas se não é irmão, tem uma graça para alcançá-los. Se vão se converter ou não, não é problema meu. O problema meu é liberar graça. Amém? Fica de pé no seu lugar.